termo nutracêutico, ele é usado para classificar suplementos alimentares que contêm concentrados de um composto bioativo capaz de melhorar a saúde do indivíduo, independente da ingestão de um alimento em conjunto. Ou seja, eles são nutrientes, vitaminas, minerais e outros compostos que são encontrados em alimentos e que, oferecidos isoladamente para um indivíduo, são capazes de promover benefícios para a saúde do paciente, enfim, do cliente. Deixa eu dar um exemplo, a maçã, por exemplo, né? Ela é um alimento. O nutracêutico, ele também é considerado um alimento, né? Mas, assim, no nutracêutico, a gente consegue fazer o quê? Pegar uma determinada vitamina, por exemplo, da maçã, e colocar ela de forma concentrada dentro do nutracêutico, né? Dentro do comprimido, da cápsula, enfim. E onde é que foi descoberto? A partir de onde? Como foi que se descobriram que começou, né, a fabricação, a utilização dos nutracêuticos? Foi no Japão, tá certo? O Ministério da Saúde do Japão criou uma categoria específica de produtos alimentares para os nutracêuticos chamadas de FOSHU, né, que significa o quê? Alimentos para uso medicinal específico. Dando continuidade, né, os nutracêuticos, eles são formulações compostas por ativos naturais, né, capazes de promover diversos benefícios para a saúde e bem-estar do indivíduo, né? Esses compostos chamados bioativos são as vitaminas, os minerais, os compostos essenciais, né, que estão presentes em diversos alimentos, como eu falei o exemplo ali da maçã, né, tá aqui a laranja, né, que vai conter aí a vitamina C, por exemplo. Então, assim, há pessoas que têm uma carência, que precisam de uma reposição maior de uma determinada vitamina, muitas vezes o alimento, gente, é de extrema importância. Eu sou estudante de nutrição e eu sei que a alimentação, ela é primordial, né? A agroalimentação, ela vem ali em primeiro lugar para a nossa saúde, mas o nutracêutico, ele vem como esse super complemento, né, à nossa alimentação. Por quê? Porque às vezes você tem carência de um nutriente e dentro do nutracêutico, diferente da alimentação, tu consegue fazer essa ingestão de uma maneira mais concentrada, tá certo? Eles podem ser utilizados para equilibrar funções importantes do organismo, como, por exemplo, o humor, o apetite, a ansiedade e a digestão. E assim, gente, por que esses nutracêuticos, eles são tão essenciais hoje, né, nos dias de hoje? Pela falta de tempo, né? Falta de tempo como assim? Né? Hoje a gente não tem, né, devido à globalização, à correria, enfim, né, vamos colocar aí a questão das responsabilidades do dia a dia, a gente não tem aquela condição, pelo menos a maioria, de plantar aquele alimento, esperar, né, que ele cresça, enfim, né, criar aquele, eu vou dar um exemplo, o frango mesmo, os nossos avós, né, as gerações passadas, elas comiam o que elas plantavam, ou seja, né, isso é o correto, só que hoje, gente, não tem como, né, devido à demanda e à falta de tempo também, as pessoas, principalmente os ocidentais, eles têm muito hábito das comidas prontas, dos fast foods. Então, assim, falta muitos nutrientes, vitaminas, fica em déficit aí muita coisa na nossa alimentação. Então, muitas vezes o nutracêutico, ele entra nessa parte para suplementar o que está faltando, né? Devido também à escassez de alimentos orgânicos, né? O alimento orgânico é o essencial, né? Que é o alimento que é comprovado que não tem uso de agrotóxicos, né, de veneno nele, né, podemos dizer assim, que agrotóxico é o veneno aplicado, sim, ali por exemplo, no vegetal, para que ele cresça, para que ele, enfim, que evite pragas nas plantações. Então, escassez de alimentos orgânicos, e além dele ser bem mais caro o alimento orgânico, né, é difícil encontrar também. Não é todo local que você vai fazer suas compras que você tem um acesso ali, né, generoso de alimentos orgânicos. Tem locais que simplesmente não tem, né, também devido ao excesso de alimentos ultraprocessados, né, Eveline, o que são esses alimentos ultraprocessados, processados? É praticamente tudo aquilo que você come, né? A gente, dentro da faculdade, a gente vê que 80% da nossa alimentação, pelo menos, é de alimentos processados ou ultraprocessados. A suplementação, ela é super necessária hoje no meio médico, no meio nutricional e para a suplementação em geral do nosso organismo. E agora eu vou dar um exemplo aqui bem prático, tá certo? De um suplemento que é extremamente essencial,
tá certo? Ah, Eveline, mas se eu caprichar aqui na minha alimentação... Gente, isso aqui eu ouvi da minha professora, ela dizendo que ela prefere suplementar o ômega 3 do que esperar que o paciente ele consuma a quantidade necessária diária de ômega 3, porque não é seguro. Ela diz, olha, você compra ali o peixe específico que contém uma quantidade de ômega 3, mas aí quando você vai manusear, vai para o cozimento, você coloca lá o óleo, enfim, você acaba perdendo a quantidade, uma certa quantidade de ômega 3, você não chega na quantidade necessária que o teu corpo precisa. Olha aqui, ó, e uma informação aqui super interessante. A alimentação inflamatória é aquela que é carregada de toxinas, corantes, conservantes, aromatizantes, é o fast food, é o biscoito, é o refrigerante, enfim. E outra coisa que nós estamos ingerindo no nosso dia a dia é uma proporção totalmente irregular, desproporcional de ômega 6 para ômega 3, tá certo? O ômega 6, ele é importante? Com certeza, ele também é um ácido graxo importante. Só que, assim, gente, o brasileiro, na verdade, assim, hoje no mundo inteiro, o consumo de ômega 6 ele é muito maior do que o consumo de ômega 3. Aqui, nessa pesquisa, né, fala que é de 16 gramas, em média, para 1 grama de ômega 3. Assim, ó, deixa eu ver se vocês entendem. Eu vendo hoje, já atualizando hoje na internet, eu vendo artigo científico, como é que está o consumo de ômega 6 para ômega 3 do brasileiro. É de 20 para 1. Existe, gente, um desequilíbrio enorme. E o que é que seria o ideal? De pelo menos 5 para 1, ou seja, 5 de ômega 6 para 3 de ômega 3. Para quê? Para tu manter o teu corpo equilibrado, desinflamado, tá certo? Então, assim, existe um nível inflamatório nas pessoas muito grande pela falta do ômega 3. Então, é um suplemento extremamente necessário, é um nutracêutico extremamente necessário, né? E olha aqui, ó, quando o teu corpo fica com esse excesso de ômega 6, que em praticamente tudo que você come, lá no óleo de canola, no óleo de milho, em alguns grãos até, muitos alimentos já contêm ômega 6, por isso essa alta concentração de ômega 6 no organismo. Quando o teu corpo fica com esse desequilíbrio, né, ele fica inflamado, e o que é que isso vai causar, Eveline? Centenas de doenças autoimunes, como diabetes, câncer, síndrome metabólica, AVC e muitas outras. Inclusive, a inflamação é um dos principais fatores que influenciam a obesidade. Então, assim, aqui um nutracêutico que é de extrema importância você suplementar. Se você for no nutricionista hoje, muito provavelmente você vai sair lá com a prescrição de ômega 3.